E aí, galera? E aí, galera? Bom, como vocês viram no título, hoje nós iremos falar sobre as invocações Pêndulo e Link. Os links são um formato que saíram recentemente, que são essas cartas azuladas. As cartas azuis, elas vieram, que são os links, vieram para abrir a sua zona extra. Mas para a gente falar um pouco como funciona o seu tipo de invocação, a gente tem que falar o que é a zona extra. Bom, então vamos lá. Antigamente, no formato antigo, você teria a sua zona de monstros, digamos que seria aqui nessa parte. Nessa zona de monstros, você poderia invocar quantos monstros você quisesse do extra deck. No caso, poderia invocar Exceed, 5, tudo nas suas 5 zonas. Porém, com o formato Link, você só pode invocar agora em uma zona, que seria a sua zona extra, que seria um pouco acima da zona de monstros, que seria mais ou menos aqui. Então, no caso, antigamente você poderia invocar 5 tipos de monstros, 5 Link, ou Exceed, ou 5. Aí com o novo formato você pode invocar apenas um, que seria na sua zona extra. Porém, para deixar esse tipo de jogo mais equilibrado, a Konami lançou os links. O que seriam os links? Os links são os monstros que abrem essas zonas. Como vocês podem ver, o link eles têm um lugar para qual eles apontam, como a Link Aranha, que é uma carta clássica, um link clássico, ela aponta para baixo. A Link Aranha, quando ela é invocada, ela vai abrir a zona que está abaixo dela. Digamos, eu invoquei a aranha aqui. A zona que está abaixo dela eu vou poder invocar um síncro. Porém, a aranha, você vai perguntar, não mudou nada, que eu vou poder invocar apenas um monstro. Aí depois lançaram links mais avançados, que seria, um exemplo, o Decode. Já o Decode, como vocês podem ver, ele abre 3 zonas. Essas 3 zonas são também para invocar. Porém, uma das zonas elas é para o adversário. Vamos lá. Quando o Decode é summonado, ele vai abrir essas 2 zonas, que seriam um aqui e um aqui. Nessa zona você pode fazer suas invocações normais. Porém, o Decode, como vocês podem ver, ele abre uma zona para cima. Essa zona para cima também irá abrir para o seu adversário uma zona link. No caso, quando você faz o decode, seu adversário também pode fazer uma summonação do extra deck. Como funciona a sua invocação? Vocês podem ver que embaixo da sua arte, embaixo do nome Cibest, tem um requisito que seria como os monstros Exceed, que ele diz que ele quer 2 monstros ou mais de efeito. Esse monstro seria como se fosse... esses são os monstros de efeito que você vai usar. Porém, ele fala 2 monstros, porém não são 2 monstros em si. O monstro tem que dar a soma, tem que dar igual ao link dele. No caso, o link é 3 porque ele aponta para 3 zonas. Se o link for 1, é link 1 porque aponta para uma zona. Se você usar 2 monstros ou mais, ele se refere a se você usar um monstro link 2. Um exemplo é o Proxy, que é o link 2, mais um monstro qualquer de efeito. Vamos dar um exemplo dessa carta aqui. E link 2 mais um monstro de efeito ia dar o total a link 3, o que seria feito o Proxy, o Decode. E aqui a somazinha dá o link 3. Isso seria um tipo de invocação do Decode. Porém, existem invocações mais simples, que são invocações como o Receptor The Clock, já que ele pede apenas 2 monstros de efeito. Os monstros de efeito que ele pede são basicamente 2 monstros de efeito. Então, ele não quer monstro a mais. Se eu invocar esses 2 monstros aqui, ele vai ser usado para invocar o Underclock. É só retirar ele do campo e ele vai entrar. Então ele vai pedir apenas 2 monstros de efeito. Se eu tiver com 2 monstros de efeito no campo, eu posso enviar esses 2 monstros para o cemitério e fazer a invocação especial do Underclock. O Underclock, como vocês podem ver, é link 2 porque ele abre 2 zonas. Ele abre uma zona para direita e uma para baixo. Essas zonas que ele abre vão ser poder invocadas. Os links também, além de ser colocado na sua zona extra, que seria essa zona mais acima, pode ser colocado na zona mais abaixo, que seria a zona de monstro. Essa zona de monstro, ela pode ser usada, por exemplo, aqui. Se eu uso uma aranha, que seria um decode, que seria essa zona, na sua zona extra, e eu invoco um underclock nessa zona, o decode ele vai abrir essa zona e o underclock vai abrir essa zona. Você pode fazer jogadas com link para abrir toda a sua zona para monstros. E assim que funciona a invocação link. Existem links que pedem monstros específicos. Um exemplo é o monstro, o Golk. O Golk ele pede 2 monstros, 2 ou mais monstros Golk para fazer a invocação, entendeu? E fora ele tem o Misos. Alguns monstros pedem apenas atributo. O Misos ele pede 2 monstros terra, que seria qualquer monstro terra que você tiver. Se você chegar a invocá-lo no campo, você pode fazer ele. Dá um exemplo desses 2. Vocês podem ver que ambos são terra. Então, quando você quer fazer um Misos, você vai retirar ele do campo, enviar para o cemitério, e ele será feito especial na sua zona extra, ou se ele tiver colincado, ele vai entrar na sua zona de monstros. Invocação Link basicamente é isso. Bom, então, praticamente Invocação Link é sobre isso. Agora vamos para as invocações Pêndulo. Fala galera, continuando aqui, eu vou explicar agora, sobre as invocações pêndulo. Bem, existem 5 tipos delas, dentre elas o pêndulo normal, o pêndulo com efeito
E os outros 3 que restam são do extra, que é XYZ pêndulo, síncrono pêndulo e tem ainda a fusão pêndulo, porém não temos aqui. Bem, para invocar eles, do extra você precisa seguir aquela base: fusão manda os materiais para o cemitério. Bem, se for do campo não, pêndulo vai para o extra. Porém, síncrono para o cemitério também, dá equivalente ao número. E XYZ, uma carta sobre a outra do mesmo nível. Porém, tem esses outros pêndulos aqui. Eles podem ser invocados de 2 maneiras. Na verdade, 3. Eles podem ser invocados normalmente. Eu só dou normal summon dele. Pode ser invocado pêndulo ou pêndulo do extra deck. A pêndulo summon, ela precisa de duas escalas. Uma escala que não seja o nível do monstro. A escala não pode ser o nível do monstro. Ou seja, se eu tenho um monstro 5 para invocar, eu não posso ter uma escala 5. Eu sempre tenho que ter um número maior do que 5 e um número menor do que 5. É só um exemplo, óbvio. Nem todos são 5. Aí, com o decorrer da escala, você pode invocar os monstros de nível entre esses 2 níveis de escala. Ou seja, a escala desse monstro, como exemplo, é 1 e 8. Eu posso invocar monstros de nível 2 a nível 7. Na pêndulo summon, você pode fazer, por exemplo, não importa quantas invocações sejam. Você pode, por exemplo, eu estou com esses 2 cartas na minha mão, eu posso invocar os 2 na mesma hora por pêndulo. E tem o outro método, que é se ele está com a face para cima no extra deck. Colocar 2 cartas aqui só para insinuar que é o extra. Se ele está com a face para cima, foi destruído, foi para o extra deck, eu posso invocar ele. Porém, se ele vem do extra deck, ele vem para a Extra Monster Zone, que é a zona hoje onde você tem que invocar os monstros vindo do extra deck, sem ser as zonas que o link aponta. Bem, os pêndulos, eles variam muito. Por exemplo, esse monstro normal, ele não tem efeito quando está no campo. Porém, se ele está na escala, ele tem efeito. Por isso, eles não são considerados apenas monstros. Eles são monstros e magias. Ou seja, dá Twin Twister neles. Bem, se tem outro ponto também, que se eles forem destruídos, eles vão para o extra deck. Eles só vão para o cemitério se a sua invocação for negada, ou se eles forem feitos, tipo, algo envie eles. E uma dúvida de muitos, se ele estava no campo com a face para cima. E Ultimate Conductor tirano flipa e ataca ele e ativa efeito, ele não vai para o cemitério. Com as regras da Konami, mesmo o tirano enviando para o cemitério, ele vai para o extra deck, porque ele é pêndulo. Então, essa daí é uma base da Pêndulo Summon, e é isso daí. Ficamos só por isso hoje.